Agora vamos estudar os polinômios de Taylor. E antes de ver o que nós entendemos por um polinômio de Taylor, vamos nos lembrar que já estudamos que quando uma função é derivável ou diferenciada num ponto x0, ela pode ser aproximada pela reta tangente, ou seja, para pontos próximos de x0. Isso significa basicamente o seguinte: f diferenciável em x0, então sabemos que f de x pode ser aproximado pela reta tangente, que tem essa equação, para pontos próximos de x0, né? Para x próximo de x0. Vale aqui lembrar também de que esta equação, esta expressão é conhecida como a linearização, né? Podemos pensar de que a linearização é uma primeira aproximação da função, visto que essa expressão aqui é uma expressão polinomial de grau 1, né? Os polinômios de Taylor são aproximações da função f num intervalo em torno de um ponto x0. Eles são polinômios de ordem superior que, de alguma forma, generalizam a linearização usando as derivadas de ordem superior que nós costumamos denotar por fk para k maior ou igual que 1. Essas são as derivadas de ordem superior. O interessante é que eles são úteis, pois nos permitem aproximar a função f com uma precisão arbitrária. Essa precisão vai depender do grau do polinômio em questão. A título de contextualização histórica, vale a pena observar que Taylor ele foi contemporâneo de Isaac Newton. Muito bem, vamos então ver o que nós entendemos por um polinômio de Taylor. Então, nós vamos começar supondo de que f é uma função que admite derivadas até de ordem n, isso significa que eu teria a derivada primeira, derivada segunda e assim até a derivada enésima num ponto x0. Então, o polinômio de Taylor de ordem n, da função f, né, em torno ou em volta do ponto x0, é dada por essa expressão. Tá? Esse é o polinômio de Taylor de ordem n, da função f em torno ou em volta do ponto x0. E nós vamos denotar por p subíndice n para indicar de que é o enésimo polinômio de Taylor. Algumas observações sobre esse polinômio de Taylor. Aqui, vejam vocês de que aparece o fatorial de n. Lembremos aqui que o fatorial de n é simplesmente o produto dos n primeiros números naturais, né? Sim, até 2 vezes 1. Muito bem. É interessante observar, né, de que o polinômio de Taylor no ponto x0, avaliado no ponto x0, vejam só, se a gente substituir x por x0, esse termo vai se anular, porque x0 menos x0 é 0, e assim, todos os termos, esse termo vai se anular, esse vai se anular, e assim sucessivamente todos. Então, vão ficar simplesmente com esta expressão quando x é igual a x0. Isso, no fundo, o que está nos dizendo é que o polinômio de Taylor e a função f, vamos supor que essa aqui é minha função f, e o polinômio de Taylor, eles têm um ponto comum em x0. Tá? Então, se eu suponho de que esse aqui é meu polinômio de Taylor, o gráfico de um polinômio de Taylor, então, eles têm esse ponto em comum, né, em x0. Então, a gente poderia tentar esboçar um pouquinho isso aqui, simplesmente para fixar a ideia. Né? Tá bom? Isso aqui, x0. Muito bem. Segunda observação. Quando o ponto x0 é a origem, ou é o ponto zero, nós vamos ter o seguinte, né? x0
zero, x menos x0 ficará x, x menos x0 ao quadrado ficará x ao quadrado, e assim sucessivamente. X menos 0, a enésima potência vai ficar x elevado à enésima potência. Ou seja, meu polinômio de Taylor vai tomar esta forma. Tá? Uma forma um pouco mais simples. Tá? E isso vale a pena não se esquecer de que acontece quando x0 é o ponto zero. Então, como este polinômio acaba tendo uma expressão mais simples, né, ele também é conhecido como enésimo polinômio de Maclaurin. E assim como o Taylor, Maclaurin também foi um contemporâneo de Isaac Newton. Tá bom? Muito bem. Vamos ver, então, alguns polinômios de Taylor. Vamos observar os primeiros polinômios de Taylor. Vejam vocês de que o primeiro polinômio de Taylor estará dado por esta expressão. Se a gente observa, esta expressão aqui não é outra coisa que a linearização. Ou seja, o primeiro polinômio de Taylor aproxima a função f de x para x em volta ou em torno de x0. E aqui, no fundo, nós sabemos de que esta é a equação da reta tangente, que aproxima muito bem a função para pontos x bem próximos de x0, né? Então, essa seria, como nós comentamos no início, uma primeira aproximação para a função. O segundo polinômio de Taylor, ele tem essa expressão. Vejam só que ela envolve a derivada segunda. Então, aqui nós estamos exigindo de que a função ela tenha derivada de até segunda ordem, né? Que aparece a derivada de segunda ordem. O terceiro polinômio de Taylor, ele vai envolver um termo cúbico, e aqui vocês notem de que nós estamos pensando na derivada terceira da função f. Então, quando eu quero o polinômio de Taylor de ordem 3, certamente eu vou exigir que minha função, para poder encontrar esse polinômio de Taylor, na verdade, eu vou exigir que minha função tenha até a terceira derivada, ou até a derivada de terceira ordem. Tá bom? Muito bem. Aqui nós já comentamos essa observação. É possível, é claro, né? Lembrando-se que o fatorial de 2 é 2, aqui ficaria 2, e lembrando que o fatorial de 3 é 6, aqui ficaria 6. Mas aqui a gente está escrevendo na notação que nós temos usado no início, simplesmente para manter a expressão geral que nós temos para o polinômio de Taylor. Bom, vamos ver então alguns exemplos. Primeiro exemplo. Vamos encontrar o polinômio de Taylor de ordem 2 da função logaritmo de x em volta ou em torno do ponto x0. Tá? Então, polinômio de ordem 2, nós sabemos que ele está dado por esta expressão. F de x0 mais f' avaliado em x0, ou seja, a derivada primeira avaliada em x0, vezes x menos x0, mais a derivada segunda avaliada em x0 sobre o fatorial de 2, que é 2 vezes x menos x0 ao quadrado. Então, no nosso caso, x0 é 1, portanto, o polinômio que nós estamos buscando é este aqui. F de 1 mais f' de x0, x menos 1, mais f duas linhas avaliado aqui. Aqui nós temos que nos lembrar de que x0 é 1, né? Aqui é 1. Vamos lá. 1. Ok. Sobre 2 vezes x menos 1 ao quadrado. Então, o que nós temos que fazer? Nós precisamos encontrar, avaliar primeiro a função f no ponto 1, encontrar a primeira derivada da função, avaliar no ponto 1, e encontrar a derivada segunda da função e avaliar também no ponto 1. Então, nós estamos aqui com a função f de x igual a ln de x.
Tá? Nós sabemos que a função f, logaritmo, ela é diferenciável, é uma função boa, né? Ela é suficientemente diferenciável, vamos dizer assim. Ela tem derivada primeira, derivada segunda, então nós precisamos até derivada segunda nesse caso, então estamos nas condições de poder encontrar o polinômio de Taylor que nos é pedido. Então vamos lá, vamos avaliar essa função no ponto 1. Então o logaritmo de 1, nós sabemos que ele é zero, tá? Derivamos então uma primeira vez a função logaritmo, sua derivada é 1 sobre x. Essa derivada avaliada no ponto 1 é 1. Né? Muito bem. Depois nós temos a derivada de segunda ordem. A derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x ao quadrado. E essa derivada avaliada no ponto 1 é menos 1. Com essas informações, agora é só substituir aqui nesta expressão, que aí nós poderemos encontrar aquilo que o exemplo nos está pedindo. Tá bom? Então, substituindo, né, essas informações, nós temos, aqui tem um pequeno erro de impressão, polinômio de x. Tá? Então, temos que o polinômio de segunda ordem será f de 1 é zero, então esse termo aqui é zero, a derivada de f1 é 1, então aqui é 1, aqui fica então simplesmente x menos 1, a derivada de segunda ordem menos 1 entre 2 vai ficar menos 1 meio. X menos 1 ao quadrado. Pronto. Então, esse é o polinômio de Taylor de segunda ordem da função logaritmo em torno ou em volta do ponto x0 igual a 1, ou do ponto, ou simplesmente em torno ou em volta do ponto 1. Tá bom? O exercício ainda vai um pouquinho além e nos pede para encontrar o polinômio de ordem 3. Então, a gente se pergunta, a função logaritmo tem derivada de ordem 3? Sim. Tá? A gente sabe que essa função é suficientemente diferenciável, né? Então, dá para derivar várias vezes. Então, o que nós precisamos encontrar agora é a derivada de terceira ordem. Se a gente se lembra da forma geral do polinômio de ordem 3, no fundo, o polinômio de ordem 3 acaba tendo essa expressão, né? Isto, mais isto, aqui eu precisaria acrescentar agora mais a derivada de terceira ordem avaliada em 1 sobre o fatorial de 3 vezes x menos 1 ao cubo, que no fundo é o polinômio anterior, mas, então, a terceira derivada da função f, avaliada no ponto 1, sobre o fatorial de 3, né? Terceira derivada, fatorial de 3, vezes x menos 1 ao cubo. Então, o que a gente precisa encontrar aqui é a derivada de terceira ordem. E é isso que nós vamos fazer. Vamos lá. Então, a derivada de terceira ordem de x é igual, isso aqui é menos x elevado a menos 2, a derivada disso aí é 2 sobre x ao cubo, ou 2 vezes x elevado a menos 3. Então, essa derivada avaliada no ponto 1 é igual a 2. Pronto. Substituindo aqui, então nós vamos ter finalmente aquilo que o exercício pede, que é o polinômio de ordem 3, que será o polinômio de ordem 2, que já tem essa expressão, nós vamos copiá-la aqui, menos 1 meio x menos 1 ao quadrado, e agora nós substituímos as informações que temos nessa expressão aqui, né? Então, teremos mais, a derivada de terceira ordem é 1 e 2, 2 sobre o fatorial de 6 fica sobre o fatorial de 3, fica 2 sobre 6, 2 sextos pode ser simplificado, então fica simplesmente 1/3, né? 1/3 vezes x menos 1 ao cubo. Tá? Então, aqui nós temos o polinômio de terceira ordem. Tá bom? Podemos ver graficamente isto aqui, pessoal. Vejam só. Aqui nós temos o gráfico da função logaritmo, é essa curva que está esboçada aqui em azul. Então, essa aqui é a função logaritmo. F de x, ln de x, tá? E esse aqui, que está em marrom, é a reta tangente, no ponto 1, né? Aqui.
Tá bom? Então, esse seria o polinômio de ordem 1. Vocês podem se convencer, isso é fácil de ver, de que esse polinômio de ordem 1, ou a equação da reta tangente nesse ponto, é x menos 1. Aqui nós temos o gráfico, em vermelho está o polinômio de ordem 2, polinômio de Taylor, né? Que tem essa equação, que é menos 1 ao quadrado. Tá bom? Então, vejam só que, por ser uma equação, um polinômio de segundo grau, ele tem um comportamento igual ao de uma parábola, né? Então, aqui, finalmente, nós temos em laranja o polinômio de ordem 3. O polinômio de ordem 3, nós já sabemos, vamos subir um pouquinho isso aqui a louça, o polinômio de ordem 3, nós calculamos, agora há pouco, é uma equação, um polinômio cúbico, né? E x menos 1 meio, x menos 1 ao quadrado, mais 1/3, x menos 1 ao cubo. Tá bom? O que a gente nota é que assim que eu vou, né, esse polinômio grau 1, polinômio grau 2, polinômio grau 3, assim que eu vou aumentando o grau do polinômio, a aproximação se torna melhor, né? Aí a gente nota aqui, esse é um polinômio grau 1, olhem só, a gente tem uma boa aproximação para pontos bem próximos de 1. Aqui eu tenho uma boa aproximação para pontos em torno de 1, e aqui também, né? A aproximação vai melhorando. Então, quanto maior o grau do polinômio de Taylor, minha aproximação para a função se torna melhor. Vamos lá, um segundo exemplo. Nós queremos encontrar o polinômio de Taylor agora de ordem 3 da função exponencial, tá? Em volta do ponto x0. Nós observamos, é simplesmente um nome, né? Que quando estudamos o polinômio de Taylor de uma função em torno de zero, nós chamamos também esse polinômio de Maclaurin, por isso que está, né, um lembrete aqui sobre esse fato. Então, a ideia é basicamente a mesma. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos considerar nossa função f de x, que é elevado a x. Nós queremos, sabemos que f em zero, ela é elevado a zero, e isto aqui é 1. Muito bem. A função f de x é uma função boa. Ela é também, dá para derivar ela muitas vezes, né, uma função suficientemente diferenciada. O exercício nos pede polinômio de ordem 3, então eu precisarei a derivada até a derivada de ordem 3. E no caso da função exponencial, isso é fácil, né? A derivada de primeira ordem é ela mesma, a derivada de segunda ordem é ela mesma, a derivada de terceira ordem é ela mesma. Então, vamos lá. Vamos nos lembrar quem que é o polinômio de Taylor de ordem 3 da função exponencial. Tá? Ou o polinômio, aqui talvez valha a pena a gente escrever o seguinte, né? Nós queremos o polinômio de Taylor em torno do ponto zero. Muito bem. Então, o polinômio de Taylor de ordem 3, ou simplesmente polinômio de Maclaurin, será, então, f de zero mais f' de zero vezes x, né? Mais f duas linhas avaliado em zero sobre 2 vezes x ao quadrado, mais f3, a derivada de terceira ordem de f, avaliada no ponto zero, sobre o fatorial de 3, que é 6, vezes x ao cubo. Pronto, então nós precisamos encontrar f de zero, a derivada de f em zero, a derivada segunda de f em zero e a derivada de f, derivada de terceira ordem avaliada também no ponto zero. Muito bem, a gente sabe de que, então, a derivada de primeira ordem é elevado a x, consequentemente, a derivada avaliada em zero é 1 também. A derivada de segunda ordem é de x de novo. Então, essa função avaliada no ponto zero é 1 também, e assim nós encontramos até
derivada de terceira ordem, que é a própria função exponencial, isto aqui nos dá 1. Com essas continhas, então, nós conseguimos encontrar uma expressão para nosso polinômio. Tá? Isto é 1, isto é 1, isto é 1, isto é 1. Ou seja, vai ficar o quê? Vai ficar 1 vezes x, é 1 sobre 2, 1 meio de x ao quadrado, 1 sobre 3 fatorial de 3, que é 6, ficará mais 1 sexto x ao cubo. Pronto. Então, nós encontramos o polinômio de Maclaurin da função exponencial. Tá bom? O exercício ainda nos diz o seguinte: qual que é o polinômio de Maclaurin de ordem n? Lembrando aqui, mais uma vez, que quando estamos pensando no polinômio de Maclaurin, estamos pensando, no fundo, no polinômio de Taylor, em torno da origem, ou em torno do ponto zero. Muito bem. Então, a gente nota, né, nós observamos aqui, de que todas essas derivadas, né, da função exponencial são elas mesmas. Então, se eu continuar derivando, então a derivada de quarta ordem, vamos fazer assim, de quarta ordem, em x é elevado a x. E assim, se eu continuar até a enésima derivada, porque eu quero o polinômio de ordem n, será a função exponencial. E aí, da mesma forma, ao ser avaliado essa derivada no ponto zero, nós encontramos, então, de que a enésima derivada da função exponencial, avaliada em zero, também é 1. Então, o que nós esperamos para o nosso polinômio de Maclaurin de ordem n? Então, ele terá a seguinte forma. Vamos lá. O primeiro termo, nós já sabemos que é 1. O segundo termo, já sabemos que é x. O terceiro termo é 1 sobre o fatorial de 2x ao quadrado. O terceiro termo será 1 sobre o fatorial de 3x ao cubo. Por que eu estou escrevendo aqui o fatorial? Simplesmente para a gente encontrar de forma indutiva o nosso polinômio de ordem n. Então, continuando com esse processo, o que nós vamos ter? Que o último termo é 1 sobre fatorial de n, x elevado a n. Dessa forma, então, nós encontramos o polinômio de Maclaurin da função exponencial. Tá bom?